Muito bem, vamos à próxima pergunta. Esta pergunta me chegou, como no futebol, por tabela. Ela foi feita, na verdade, me parece, a Maria Tereza. E a Maria Tereza me jogou a batata quente também, porque a pergunta literalmente é uma grande batata quente, um grande abacaxi, e me pergunta, apesar da opinião dada pela Maria Tereza, ela me pergunta o que penso eu como psicanalista, e a pergunta vem da Alice Maria. Essa pergunta veio da Alice para a Maria Tereza e da Maria Tereza para mim. E me pergunta o que penso eu como psicanalista a respeito da pena de morte. Muito bem. Esta é uma pergunta... chega a dar arrepios. Vamos lá. Vamos a essa questão. Primeiramente, temos que partir de alguns pressupostos. Aqui é importante estabelecer precisamos estabelecer alguns pressupostos. Primeiramente, é claro que eu vou fazer uma análise filosófica. Agora, o grande ponto é sabermos o que é uma análise filosófica. Eu sempre digo brincando, aliás, eu faço isso para deixar assim, aquele clima assustador. A filosofia é como o Instituto Médico Legal. Os filósofos são como os médico-legistas. Eles precisam dissecar, não é, a coisa até as últimas consequências, até as entranhas, para que se descubra a causa. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A função do filósofo é dissecar os fatos. O que acontece é que normalmente nós somos um pouquinho preguiçosos, né? E quando o filósofo começa a ir lá para aquelas coisas lá no fundo, normalmente nós ouvimos: mas isso aí é coisa da filosofia, tá certo? Então nós temos que ter cuidado, né, quando nós vemos, às vezes, uma questão social, uma questão antropológica, uma questão como a pena de morte ser dissecada até as últimas consequências e nós não acompanharmos isso e ficarmos na superfície vendo as coisas de uma forma mais simples do que elas na verdade são. E temos que contar, ou melhor, sim, temos que contar com o fato de que muitas vezes, por causa disso, é que as sociedades são enganadas. E são enganadas pelos políticos, são vítimas de falácias, não é? Às vezes por causa dessa pequena, às vezes não pequena, às vezes grande, despreocupação com um olhar mais profundo a essas questões que são de extrema importância e que às vezes nós não nos damos conta que ela nos atinge diretamente. E essa nossa tendência a não querer se aprofundar muito na questão e vamos nivelar ou por cima ou por baixo, não sei nem bem qual seria o ponto de vista, como às vezes nós dizemos nivelar por baixo, né? Ou seja, sem ir a um aprofundamento maior, isso pode ser bastante perigoso. Então vamos à questão da pena de morte. Primeiramente, nós temos que ter aqui alguns conceitos que às vezes são muito facilmente confundidos. Uma coisa é um ser humano que perdeu a sua humanidade. Um ser humano que tornou-se um monstro, tornou-se um ser de tremenda crueldade. Aqui nós temos que ter uma grande capacidade de distinção. Fazendo um parênteses,
um parêntese, que não são dois, né? 2 parênteses, 1 parêntese. Para eu poder responder isso, e que já respondi várias vezes, eu tive que legitimar-me. Ou seja, eu tive que sim imaginar chegar à minha casa e encontrar minha mãe. Vejam a gravidade da questão, como se tem que pensar para responder coisas de uma profundidade tão grande. Encontrar a minha mãe assassinada. Eu tive que pensar nisso para poder responder essa pergunta, e que não é a primeira vez que me fazem essa pergunta. Eu tive que imaginar ser aleijado ou ser ferido de tal maneira a ficar paraplégico. E o criminoso ser preso, então. Eu quererei vingança ou quererei justiça? Não é? Eu tive que fazer isso para poder ter legitimidade para responder a esta pergunta. Diante disso, então, a primeira questão é identificar. Uma coisa é um ser humano, outra coisa é um ser humano que perdeu a sua humanidade. A perda dessa humanidade, as razões podem ser muitas. E aqui já vem um primeiro problema. Um psicopata não é apenas um homem cruel. É um homem que tem problemas de ligações neuronais, aonde certos mecanismos mentais não funcionam, como, por exemplo, um psicopata não tem o menor senso de culpa. Ou seja, um psicopata comete crimes hediondos, se torna um serial killer por razões completamente diferentes daquele outro assassino que mata a esposa porque a encontrou com um amante na cama. São razões completamente diferentes e que não podem estar no mesmo saco de gatos. Então, essa é a grande questão. Mas voltando ao ponto, como nós arbitraríamos, quem determinaria, quem decretaria este ser não é mais o ser humano? É o que no animal? Pode ir para o abate? E aqui vem uma outra questão. E os animais podem ir para o abate? Aí já é uma outra questão. Que, aliás, seria interessante criar um debate sobre isso, né? A questão da consciência dos animais. Mas pronto. Então, essa é a questão, não é? Então, o que nós temos aqui? O assassino, seja ele lá por que razão, seja um psicopata que assassina por razões que são completamente diferentes das razões de um crime de ódio, por exemplo, como eu mencionei, como nós vamos arbitrar isso? Quem vai dizer daqui para frente não é mais um ser humano? Primeira questão. Segunda questão é a conquista da humanidade, que se chamou Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esta Declaração Universal dos Direitos Humanos, num dos seus artigos, diz o seguinte: nenhum ser humano perde o direito inalienável à vida. Pode perder muitos outros. E tem alguns que simplesmente, porque é um ser humano, nasceu, tem direitos que são inalienáveis. O direito à vida é um deles. E aí que vem a questão. Um ser humano que perdeu a sua humanidade, seja lá por que razões, deixou de ser um ser humano? Perde o direito à vida, ainda que ele, como tal, tenha tirado o direito à vida de outrem? Essa é a questão. E aqui vem uma situação complicada, não é? Primeiro aquela pergunta: onde termina a vingança e começa a justiça? E uma outra questão que é: o assassino sujo e ilegal e o
o assassino limpo e legal. O fato de um assassino ser condenado, aliás, às vezes querem que sejam condenados à pena de morte, nem sequer matou ninguém, mas pronto, isso não importa. Mas um assassino, não é? que condenou alguém à morte, ou seja, aplicou a pena de morte de forma ilegal, suja, vamos dizer assim. Então, perde o direito de ser humano, tem que deixar de ser um ser humano. Outra coisa, vejam bem, quando eu estou falando, perdeu sua humanidade, às vezes definitivamente, às vezes temporariamente. E o que ocorre? Então, aquele decretou a pena de morte de alguém de forma ilegal e suja, outro decreta a sua pena de morte apenas de forma legal e limpa. Ou seja, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, todos ali se reúnem, não é? Numa sala asséptica, toda branca, paredes de vidro, lá tem uma maca, o condenado deita ali, e todos ficam assistindo como aquele condenado recebe a anestesia e as injeções letais. É tudo extremamente asséptico e legal, porque eu transfiro para o Estado o meu desejo de assassinar, como correspondência ao que o assassino fez. Então eu legitimo o Estado. O Estado vai matar para mim. E de uma forma limpa, asséptica, civilizada, não é? E inclusive com assistência e plateia. Só mudou a forma. A substância continua a mesma. A barbárie só mudou de roupa. Hoje a barbárie se veste de branco, limpo, né? Todo desinfetado. A barbárie continua a mesma. Ou seja, eu delego a uma outra instância o direito de matar. Então, aquela outra instância, que é o Estado, né, decreta que aquele ser humano inumano, vejam bem, perdeu o seu direito inalienável à vida, ainda que este ser humano tirou de outro o direito inalienável daquele à vida. Mas então, a justiça do olho por olho, dente por dente, aquela história, né, a lei do talião, eu delego, né, legalmente a uma outra instituição que não vamos dourar a pílula a uma outra instituição que cometerá um assassinato legítimo e asséptico, limpo, limpinho. Não vai ter sangue escorrendo, não vai ser naquele cenário que o assassino decretou a pena de morte de alguém. Será um cenário todo muito limpo, todo muito arrumadinho, inclusive com plateia. Em alguns estados americanos, por exemplo, não em todos. Então aqui que está a questão de ser favorável ou contra a pena de morte. Nós estamos falando do direito inalienável do ser humano à vida. E aqui não entra a qualidade deste ser humano, que sim poderá ter perdido sua humanidade, ter se tornado um monstro cruel. Isso não faz do Estado, que também vai fazer a mesma coisa, apenas por consequência, vingança ou, entre aspas, justiça, não deixa de ser uma barbárie, um outro assassinato em resposta àquele estado da mais baixa barbárie que um ser humano pode chegar. Então o Estado é outorgado a chegar a este nível mais baixo que o ser humano pode chegar e de uma forma legítima e legal
também assassinar o assassino. Então aqui é que nós temos que pensar do que nós estamos verdadeiramente falando. Do direito à vida de um ser humano, independentemente deste ser humano ser Gandhi, Madre Teresa de Calcutá ou um serial killer. Nenhum dos dois deixou de ser ser humano. Um perdeu a humanidade, o outro talvez não. Então aqui que está o ponto quando se tem que falar sobre ser a favor ou contra a pena de morte. Não é? E quando é que um ser humano, segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, jamais poderia perder o direito inalienável à vida, ainda que, pelo ato cometido, vai perder o direito à liberdade e muitas coisas óbvias, porque sim, haverá justiça, tá certo? Mas essa justiça para aonde o direito inalienável daquele não pode ser tirado. E aqui que está a questão. Volto a repetir. Quem tem o direito, no caso, de determinar: este não é mais um ser humano, este é um monstro. Que monstro será este? Um dragão, uma vaca, um touro furioso, o quê? Não é? Ou seja, este é agora um monstro. Isso não existe. Aquele ser humano monstruoso continua sendo um ser humano. E eu posso estar favorável ao caso de que sim, há uma situação em que alguém pode tirar a vida, o Estado pode tirar a vida como resposta a alguém que tirou a vida de outro. Ok. Como eu disse, existem 3 motivos para o respeito, né? Eu preciso respeitar este posicionamento, ainda que não esteja e não seja favorável a ele, e desaprová-lo. Mas sim eu respeito respeito quem pense assim. Outra coisa é nós termos sólidas razões para defender uma coisa ou outra. As sólidas razões que eu uso para defender a contrariedade à pena de morte é essa. Nós temos uma conquista humana que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde ali se estabelece, finalmente, que o ser humano, independentemente de sua qualidade ou dos seus adjetivos, tem um direito, entre outros, inalienável, que é o direito à vida. Ainda que, porventura, este mesmo ser humano decrete a pena de morte de alguém. Ele não perde o direito que tirou do outro, por incrível que pareça. Ele perde outros direitos, mas não o direito à vida. Porque senão, repetindo de novo, às vezes pode ser que até me torne cansativo. Quando um ser chega a essa condição de barbárie e de desumanidade, não deixou de ser um ser humano. E não é porque eu outorgue a outra instância que cometa esta mesma barbárie em relação àquele que a cometeu, que esta barbárie mudou de status e deixou de ser uma barbárie. Como eu disse, ela só nos últimos tempos mudou de roupa. A forma mudou, mas a substância continua a mesma. Então é claro que nós temos que pensar nisso. Essa é a minha posição, respeito qualquer outra contrária. Isso não quer dizer que eu, Andy Wagner, não possa, num acesso de ódio, ao ver um criminoso estuprando minha irmã, matá-lo. Vejam bem o que eu estou dizendo. Eu cometi o mesmo ato que aquele ser desumano que perdeu a sua humanidade conseguiu me levar ao mesmo nível de perda de humanidade. Por ódio, né? Um ódio que pode me assumir, né? Eu mato aquele ser humano. Ou seja,
Ele conseguiu me levar ao nível mais baixo da barbárie. E eu não estou livre disso. É isso que eu quero deixar muito claro. Uma coisa é isso. Outra coisa é o ato que eu fiz. O ato do outro e o meu ato. Isso é o que está aqui em jogo quando se fala de pena de morte. Então pronto. Espero que dessa forma tenha respondido a pergunta, considerando que essa é uma pergunta que não é de resposta. Eu simplesmente fui perguntado o que penso como psicanalista da pena de morte. É isso que eu penso e, evidentemente, respeito profundamente. Naquele segundo, eu estou indo aqui a outra pergunta, que foi a pergunta do respeito. Se as pessoas estão perdendo respeito, então eu estou usando aqui aquele respeito que é o respeito por algo que eu não tenho apreço, não aprovo, desaprovo, mas respeito, certo? Então é a questão referente à pena de morte. E uma coisa muito importante. Então às vezes acontece que quando alguém levanta esta questão, já aconteceu comigo, eu sou taxado de defensor de bandido. Tu defende bandido, tu quer defender bandido, leva o bandido para tua casa, leva, né? Neste nível, evidentemente, creio que todos concordam comigo, não há diálogo. Obviamente que não há como se ter um diálogo mais aprofundado a respeito da questão, né? Porque é claro que eu tive que me colocar e de forma muito real na condição, né, de ser vítima, né, de ter alguém da família vítima e de também supor que eu possa, por isso, num ato de ódio, de desespero, realmente perder também a minha humanidade, ainda que talvez temporariamente, talvez até poderia se justificar. Claro que aqui tem uma outra questão, queridos amigos, ouvintes. Outra coisa é a legítima defesa, né? Nós temos ali um direito também inalienável do ser a legítima defesa. Não vamos misturar as coisas, né? Não vamos misturar as coisas. É tudo muito mais complexo. Então nós temos que cuidar e não tomarmos essa posição de que isso é conversa de filósofo. Não, isso é conversa de quem disseca os fatos até as últimas consequências. Pronto. Espero que tenha respondido essa pergunta. Eu sempre fico, meu Deus, que não me façam essa pergunta, porque obviamente que não é algo agradável de se falar, não é? É algo doloroso, é algo difícil, né? É algo que às vezes se choca com o posicionamento do outro, mas enfim, o importante aqui é que seja entendido o posicionamento de cada um, que este posicionamento tenha base, tenha sustentabilidade, seja ele qual for, favorável ou contrário. Está bem? Muito bem, penso que assim eu tenho respondido esta questão sobre esta grande batata quente que foi a pergunta sobre a pena de morte. Ou seja, um psicopata comete crimes hediondos, se torna um serial killer por razões completamente diferentes daquele outro assassino que mata a esposa porque a encontrou com um amante na cama. São razões completamente diferentes e que não podem estar no mesmo saco de gatos. Então, essa é a grande questão. Mas voltando ao ponto, como nós arbitraríamos, quem determinaria, quem decretaria este ser não é mais o ser humano? É o quê? Um animal? Pode ir para o abate? E aqui vem uma outra questão, e os animais podem ir para o abate? Aí já é uma outra questão. Que, aliás, seria interessante criar um debate sobre isso, né? A questão da consciência dos animais. Mas pronto. Então, essa é a questão, não é? Então, o que nós temos aqui?
O assassino, seja ele lá por que razão, seja um psicopata que assassina por razões que são completamente diferentes das razões de um crime de ódio, por exemplo, como eu mencionei, como nós vamos arbitrar isso? Quem vai dizer daqui para frente não é mais um ser humano? Primeira questão. Segunda questão é a conquista da humanidade, que se chamou Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esta Declaração Universal dos Direitos Humanos, num dos seus artigos, diz o seguinte: nenhum ser humano perde o direito inalienável à vida. Pode perder muitos outros. E tem alguns que simplesmente, porque é um ser humano, nasceu, tem direitos que são inalienáveis. O direito à vida é um deles. E aí que vem a questão. Um ser humano que perdeu a sua humanidade, seja lá por que razões, deixou de ser um ser humano? Perde o direito à vida, ainda que ele, como tal, tenha tirado o direito à vida de outrem? Essa é a questão. E aqui vem uma situação complicada, não é? Primeiro aquela pergunta: onde termina a vingança e começa a justiça? E uma outra questão que é: o assassino sujo e ilegal e o assassino limpo e legal. O fato de um assassino ser condenado, aliás, às vezes querem que sejam condenados à pena de morte, nem sequer matou ninguém, mas pronto, isso não importa. Mas um assassino, não é? que condenou alguém à morte, ou seja, aplicou a pena de morte de forma ilegal e suja, vamos dizer assim. Então, perde o direito de ser humano, tem que deixar de ser um ser humano. Outra coisa, vejam bem, quando eu estou falando, perdeu sua humanidade, às vezes definitivamente, às vezes temporariamente. E o que ocorre? Então, aquele decretou a pena de morte de alguém de forma ilegal e suja, outro decreta a sua pena de morte apenas de forma legal e limpa. Ou seja, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, todos ali se reúnem, não é? Numa sala asséptica, toda branca, paredes de vidro, lá tem uma maca, o condenado deita ali, e todos ficam assistindo como aquele condenado recebe a anestesia e as injeções letais. É tudo extremamente asséptico e legal, porque eu transfiro para o Estado o meu desejo de assassinar, como correspondência ao que o assassino fez. Então eu legitimo o Estado. O Estado vai matar para mim. E de uma forma limpa, asséptica, civilizada, não é? E inclusive com assistência e plateia. Só mudou a forma. A substância continua a mesma. A barbárie só mudou de roupa. Hoje a barbárie se veste de branco, limpo, né? Todo desinfetado. A barbárie continua a mesma. Ou seja, eu delego a uma outra instância o direito de matar. Então, aquela outra instância, que é o Estado, né, decreta que aquele ser humano inumano, vejam bem, perdeu o seu direito inalienável à vida, ainda que este ser humano tirou de outro o direito inalienável daquele à vida. Mas então, a justiça do olho por olho, dente por dente, aquela história, né? A lei do talião,
Eu delego, né, legalmente a uma outra instituição que não vamos dourar a pílula a uma outra instituição que cometerá um assassinato legítimo e asséptico, limpo, limpinho. Não vai ter sangue escorrendo, não vai ser naquele cenário que o assassino decretou a pena de morte de alguém. Será um cenário todo muito limpo, todo muito arrumadinho, inclusive com plateia. Em alguns estados americanos, por exemplo, não em todos. Então aqui que está a questão de ser favorável ou contra a pena de morte. Nós estamos falando do direito inalienável do ser humano à vida. E aqui não entra a qualidade deste ser humano, que sim poderá ter perdido sua humanidade, ter se tornado um monstro cruel. Isso não faz do Estado, que também vai fazer a mesma coisa, apenas por consequência, vingança ou, entre aspas, justiça, não deixa de ser uma barbárie, um outro assassinato em resposta àquele estado da mais baixa barbárie que um ser humano pode chegar. Então o Estado é outorgado a chegar a este nível mais baixo que o ser humano pode chegar e de uma forma legítima e legal também assassinar o assassino. Então aqui é que nós temos que pensar do que nós estamos verdadeiramente falando. Do direito à vida de um ser humano, independentemente deste ser humano ser Gandhi, Madre Teresa de Calcutá ou um serial killer. Nenhum dos dois deixou de ser humano. Um perdeu a humanidade, o outro talvez não. Então aqui que está o ponto quando se tem que falar sobre ser a favor ou contra a pena de morte. Não é? E quando é que um ser humano, segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, jamais poderia perder o direito inalienável à vida, ainda que, pelo ato cometido, vai perder o direito à liberdade e muitas coisas óbvias, porque sim, haverá justiça, tá certo? Mas essa justiça para aonde o direito inalienável daquele não pode ser tirado. E aqui que está a questão. Volto a repetir. Quem tem o direito, no caso, de determinar: este não é mais um ser humano, este é um monstro. Que monstro será este? Um dragão, uma vaca, um touro furioso, o quê? Não é? Ou seja, este é agora um monstro. Isso não existe. Aquele ser humano monstruoso continua sendo um ser humano. E eu posso estar favorável ao caso de que sim, há uma situação em que alguém pode tirar a vida, o Estado pode tirar a vida como resposta a alguém que tirou a vida de outro. Ok. Como eu disse, existem 3 motivos para o respeito, né? Eu preciso respeitar este posicionamento, ainda que não esteja e não seja favorável a ele, e desaprová-lo. Mas sim eu respeito respeito quem pense assim. Outra coisa é nós termos sólidas razões para defender uma coisa ou outra. As sólidas razões que eu uso para defender a contrariedade à pena de morte é essa. Nós temos uma conquista humana que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde ali se estabelece, finalmente, que o ser humano, independentemente de sua qualidade ou dos seus adjetivos, tem um direito, entre outros, inalienável, que é o direito à vida. Ainda que, porventura, este mesmo ser humano decrete a pena de morte de alguém. Ele não perde o direito que tirou do outro,
por incrível que pareça. Ele perde outros direitos, mas não o direito à vida. Porque senão, repetindo de novo, às vezes pode ser que até me torne cansativo. Quando um ser chega a essa condição de barbárie e de desumanidade, não deixou de ser um ser humano. E não é porque eu outorgue a outra instância que cometa esta mesma barbárie em relação àquele que a cometeu, que esta barbárie mudou de status e deixou de ser uma barbárie. Como eu disse, ela só nos últimos tempos mudou de roupa. A forma mudou, mas a substância continua a mesma. Então é claro que nós temos que pensar nisso. Essa é a minha posição, respeito qualquer outra contrária. Isso não quer dizer que eu, Andy Wagner, não possa, num acesso de ódio, ao ver um criminoso estuprando minha irmã, matá-lo. Vejam bem o que eu estou dizendo. Eu cometi o mesmo ato que aquele ser desumano que perdeu a sua humanidade conseguiu me levar ao mesmo nível de perda de humanidade. Por ódio, né? Um ódio que pode me assumir, né? Eu mato aquele ser humano. Ou seja, ele conseguiu me levar ao nível mais baixo da barbárie. E eu não estou livre disso. É isso que eu quero deixar muito claro. Uma coisa é isso. Outra coisa é o ato que eu fiz. O ato do outro e o meu ato. Isso é o que está aqui em jogo quando se fala de pena de morte. Então pronto. Espero que dessa forma tenha respondido a pergunta, considerando que essa é uma pergunta que não é de resposta. Eu simplesmente fui perguntado o que penso como psicanalista da pena de morte. É isso que eu penso e, evidentemente, respeito profundamente. Naquele segundo, eu estou indo aqui a outra pergunta, que foi a pergunta do respeito. Se as pessoas estão perdendo respeito, então eu estou usando aqui aquele respeito que é o respeito por algo que eu não tenho apreço, não aprovo, desaprovo, mas respeito, certo? Então é a questão referente à pena de morte. E uma coisa muito importante. Então às vezes acontece que quando alguém levanta esta questão, já aconteceu comigo, eu sou taxado de defensor de bandido. Tu defende bandido, tu quer defender bandido, leva o bandido para tua casa, leva, né? Neste nível, evidentemente, creio que todos concordam comigo, não há diálogo. Obviamente que não há como se ter um diálogo mais aprofundado a respeito da questão, né? Porque é claro que eu tive que me colocar e de forma muito real na condição, né, de ser vítima, né, de ter alguém da família vítima e de também supor que eu possa, por isso, num ato de ódio, de desespero, realmente perder também a minha humanidade, ainda que talvez temporariamente, talvez até poderia se justificar. Claro que aqui tem uma outra questão, queridos amigos, ouvintes. Outra coisa é a legítima defesa, né? Nós temos ali um direito também inalienável do ser a legítima defesa. Não vamos misturar as coisas, né? Não vamos misturar as coisas. É tudo muito mais complexo. Então nós temos que cuidar e não tomarmos essa posição de que isso é conversa de filósofo. Não, isso é conversa de quem disseca os fatos até as últimas consequências. Pronto. Espero que tenha respondido essa pergunta. Eu sempre fico, meu Deus, que não me façam essa pergunta, porque obviamente que não é algo agradável de se falar, não é? É algo doloroso, é algo difícil, né? É algo que às vezes
se choca com o posicionamento do outro, mas enfim, o importante aqui é que seja entendido o posicionamento de cada um, que este posicionamento tenha base, tenha sustentabilidade, seja ele qual for, favorável ou contrário. Está bem? Muito bem, penso que assim eu tenho respondido esta questão sobre esta grande batata quente que foi a pergunta sobre a pena de morte.